Bacana, é um prazer estar aqui na Quarta Nobre do Cresce. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a apresentação falando um pouco daquele meu nome ali, que está meio estranho ali, ok? Parece despropositado, mas não é não, tá? Eu vou aproveitar essa deixa para dar a primeira grande dica do nosso conteúdo e também para firmar um pacto com você que hoje participa desta palestra. Muito bem. Então, nós temos ali o nome Rodrigo Pio, enorme, Ariza. Muito bem, o que é isso, né? É o seguinte, meu nome de verdade, né? Aquele que papai e mamãe um dia foram lá com tanto amor e carinho, colocaram numa certidão de nascimento, é Rodrigo de Lavielle Ariza. Tem umas frescuras para escrever isso tudo, e geralmente as pessoas erravam de Lavielle, tanto na escrita quanto para falar. E há 18 anos eu ganhei esse apelido, Pio. Para associar fica fácil. Pio vem de piu-piu. Sabe aquele passarinho amarelo, cabeçudo assim? Se alguém tiver uma dificuldade para associar, é só olhar o tamanho da testa aqui que ajuda a lembrar. Muito bem. E para que eu estou falando esse monte de besteira a respeito do meu nome, desse apelido que surgiu e eu enfiei ali no meio? Para dar a primeira grande dica que prometi. É o seguinte, nos últimos anos eu tenho percebido, conforme o cabelo e a barba estão ficando um pouco brancos, né, que as empresas, instituições, enfim, todos os lugares onde eu executo algum tipo de trabalho, tanto na função de palestrante, de instrutor, consultor e outros que também atuam em paralelo, começaram a trocar aquele U pela letra O. E aí eu fiquei na dúvida, o que está acontecendo? Antigamente todo mundo falava Pio, todo mundo sabia que era o Pio. E agora estão me chamando de Pio. Aí, né, diante da minha dúvida, fui me informar com algumas pessoas que eu tinha essa liberdade para checar, né, o porquê do equívoco. E o que acontece é o seguinte, conforme os anos foram passando, deixei de ser aquele menininho, né, virando um jovem homem, que beleza, as pessoas ficam com medo de infantilizar aquilo que poderia ser um sobrenome. Afinal de contas, Pio é nome e sobrenome antigo. Muitos papas o utilizaram. Ó a besteira que estão fazendo, estão tentando me santificar. Imagina, né? Muito bem. E aí, para que então que eu estou discorrendo tanto sobre esse U ou esse O? É o seguinte, se você tem alguma dúvida a respeito de algo, não perca tempo. Vá direto à fonte e se informe. Simples assim. Desta forma, você vai evitar o seguinte, quando você não entendeu o que o outro disse, do que ele falou, ou qualquer outro dado, informação, e não vai direto à fonte, você pode, pela própria caixolinha aí, ou através de um terceiro, recorrer ao achismo. E o achismo é o nível mais baixo do conhecimento, que pode gerar algo tão simples e sem nenhum tipo de consequência, como um equívoco entre a letra U e a letra O do meu apelido. Ou algo que realmente fará grande diferença na sua vida, como, por exemplo, não fechar um contrato, ou ter um relacionamento rompido, qualquer outra situação que realmente, por conta de um achismo, se gerou um resultado, algo que não era favorável. Faz sentido isso tudo que eu estou falando aqui? Sim ou não? Ok. Então, agora que eu dei a primeira grande dica, eu quero firmar um pacto com você que hoje prestigia essa palestra. Diante de qualquer dúvida, me interrompa imediatamente e faça a sua questão. Porque geralmente, principalmente quando estamos aí em aulas, palestras, cursos, treinamentos, enfim, quando tem um cara chato que nem eu que fica falando na sua orelha um tempão assim, né? E aquele monte de informação está sendo despejada, a gente muitas vezes corre o risco de falar, eu não peguei bem esse conceito, mas tudo bem, eu vou assim entender ao longo do contexto. Pessoas fazem isso, sim ou não? Eu também já cansei de fazer isso. O detalhe é, quando fica essa dúvida, temos uma lacuna. E a partir desse ponto da dúvida, o que pode vir é confusão. E dessa maneira, você, em especial, quando está diante de um conceito, de uma técnica, se não o tiver realmente bem estruturado como é aquilo que deve ser feito, aquilo que deve ser entendido, a tendência é que você gere um resultado não satisfatório. E aí vem aquele papinho que a gente está acostumado a ouvir e reproduzir, que a teoria e a prática não casam. Já ouviram isso, sim ou não? Então, olha que interessante. A teoria, ela deve ser uma descrição fidedigna de uma prática. E a prática
Portanto, deve ser a reprodução exata de uma teoria. Se a coisa não está encaixada, não está dando certo, de duas uma. Ou a teoria precisa ser revista porque ela está equivocada, ultrapassada, enfim, não está prestando, não está servindo para o propósito que deveria, ou a prática não está coerente, realmente não está de acordo com aquilo que a teoria estabelece. Faz sentido isso? Ótimo. Então, temos esse pacto firmado. Diante de uma dúvida, você vai me interromper e fazer sua pergunta? Sim ou não? Bacana. Dessa forma, então, me permito prosseguir. Vamos lá. O título de nossa palestra hoje. Você está preparado para conseguir o que quer? De uma certa forma, soa desafiador, sei lá, né? O sentimento, o modo subjetivo, como cada um entende do que vamos falar, é peculiar. Então, aqui já dou de entrada o seguinte. Quando falamos em preparo, estamos falando de um conjunto, uma somatória de condições, de fatores, ou seja, podemos envolver aí planejamento, atitude, enfim, se a coisa está clara ou não. Então, desta forma, eu vou começar o nosso treinamento fazendo algumas perguntinhas só para ver se acontece o tipo de situação que vou citar agora na sua vida. Então, vamos lá. Algo acontece, tipo, vários desejos e várias barreiras, ou seja, algo nos impede para tornar real um desejo? Acontece isso, sim ou não? Pra caramba, né? É verdade. E desta forma, então, vamos pensar em outras questões. Baixa compreensão entre as pessoas? Demais, né? Ou seja, algumas vezes a própria falta de compreensão é a barreira. Maravilha. Maravilha não que isso aconteça, não que isso exista. Maravilha que sim, estou falando algo aqui que está fazendo sentido. Bacana. E por isso a gente acaba tendo uma série de discordâncias e desacordos. O que muitas vezes nos custa caro. Sim ou não? Ok. E isto, de uma certa forma, pode ser resumido como sendo conflitos de ideias e ideais. E, de uma outra maneira, podemos entender que é a perda do controle num relacionamento. Seja o relacionamento que for, seu com o teu cliente, seu com um colega de profissão, com a tua esposa, com o teu marido, com o teu filho, com o vizinho, com o motorista do lado que, sei lá, fez uma barbeiragem aí, você ficou ali tentando argumentar alguma coisa. Enfim, esse tipo de situação muitas vezes nos tira aquele controle maior que é o da própria emoção. Sim ou não? Ok. E aí, caímos em exaustão e cansaços mentais, de toda a natureza. E os clientes, quando estão num relacionamento conosco e algo desse tipo acontece, tendem a ficar indecisos ou inconstantes. É por aí mesmo que acontece? Bichinho, de repente, sei lá, teve alguma palavra, alguma situação, um comportamento que né, ele não gostou muito, pronto. Aquilo que estava ali vindo para a mão, de repente, começa a ficar solto. E aí, a gente algumas vezes até perde o controle da nossa serenidade, da nossa técnica, da nossa experiência e acaba colocando tudo a perder por uma ansiedade. Faz sentido isso tudo que eu estou falando? Ok. Bom, enfim, os outros não entendem que a sua ideia é a solução para eles. E quando isso acontece, a tendência é que a gente entre numa frustração, que a gente realmente perca a motivação. Sim ou não? Ok. Bom, tudo isso podemos resumir como sendo objeções, objeções, objeções. Algo realmente nos impede de tornar real aquilo que desejamos. Muito bem. E aí, a gente pode falar, calma, tem luz no fim do túnel, né? Tem gente que vai responder assim, né? Como assim? Eu não vejo nem o túnel. Muito bem. Bem-vindo ao concorrido mundo moderno. Hoje todo mundo tem pressa, hoje todo mundo tem aí uma coisa até meio doentia de achar que tem que saber tudo, que tem que se atualizar o tempo inteiro a respeito de todas as coisas, e está todo mundo com a cabeça tão cheia de coisa que muitas vezes a cabeça não funciona direito para aquilo que realmente importa. Sim ou não? Então vamos brincar agora, né, ao longo dessa hora, com alguns conceitos, com algumas situações, para ver se de repente, assim, tudo aquilo que vou apresentar faça sentido na sua vida. Você realmente possa pensar
algumas coisas desse conteúdo e aplicar na sua realidade para gerar algum resultado diferente daquilo que hoje pode estar lhe incomodando. Então, é o seguinte, segundo pacto que eu quero firmar. Não acredite em nada do que eu vou falar aqui hoje. É tranquilo isso para você, sim ou não? Não? Eu vou explicar. O pessoal que está ali na TV, eu sei que vocês não têm como responder, mas o povo aqui está discordando, uns outros estão concordando. Então é o seguinte, eu vou dar um início aqui, bem tranquilo, e a gente firma esse pacto daqui a pouco, tudo bem? Sim? Então vamos lá, bacana. Bom, para que algo realmente aconteça, é preciso que você tenha consciência dos critérios que estão envolvidos em uma transformação autodeterminada. E transformação por transformação pode acontecer a qualquer hora. Eu estou aqui falando, tropeço, pronto, quebrei o pé, minha vida está transformada aí, pelo menos pelos próximos 15, 30 dias, que eu vou ficar com alguma botinha, um gesso, alguma coisa. Agora, não é desse tipo de transformação que eu vou falar, e sim daquela que você realmente deseja implementar na sua realidade. E essa transformação, sim, ela tem 3 critérios que precisam ser conhecidos, respeitados, tornados reais. Primeiro deles, querer. Algo você tem que querer. Muito bem. Então, parabéns por ter decidido estar aqui. Desta maneira, digo, algo você tem aí na sua mente, algo você realmente quis vir buscar aqui. Nem que seja o coffee break, que afinal de contas estava bacana, né? Lanchinho gostoso, a música aqui do nosso coral, maravilha. O fato é, sim, você veio para essa palestra. Algo te motiva a ter contato com esse conteúdo para gerar, de alguma forma, uma mudança na sua realidade. É por aí? Estou certo ou não? Bacana. Então é o seguinte, conceito do querer. Vamos brincar aqui um pouquinho. Já ouviram, com certeza, aquela frase, querer é poder, sim ou não? Ok. Essa frase aí está na boca de todo mundo, inclusive na minha, de vez em quando, aqui na palestra. Só que eu vou ser obrigado a dar uma questionadinha nesse conceito. Eu realmente acredito que querer é poder no sentido de ter a possibilidade de alguma coisa. Henry Ford, o criador da Ford Motors, que revolucionou a indústria ao implementar a linha de montagem, ele tinha uma frase que era muito interessante, deixava algumas pessoas com cara de interrogação. E ele falava o seguinte, se você acha que pode ou acha que não pode, você está certo. É meio dúbio, né? Então vamos juntar os dois conceitos para ver só o que acontece, né? Então é o seguinte, querer é poder, tá? Se você acha que pode ou acha que não pode, tá tudo certo, bacana. Eu entendo da seguinte forma, se você acha que pode alguma coisa, é porque, de algum modo, você enxerga um objetivo a ser atingido, ou seja, uma realidade, um ponto aonde realmente se deseja chegar. E muitas vezes, além de saber exatamente o que você quer e aonde você tem que chegar, você também consegue visualizar os caminhos para isso. Podemos chamar esses caminhos de oportunidades, de regras, enfim, aquilo que realmente vai te possibilitar chegar ao objetivo que você deseja. E, se você realmente acha que pode, é que sim, você acredita que tem alguma possibilidade de algo realizar para tornar tudo isso possível na sua realidade. Então, querer é poder. E se você acha que não pode? Bom, temos aí algumas possibilidades, né? Uma delas é, você não enxerga o que você precisa tornar real. Você não consegue ter uma ideia concreta daquilo que você precisa atingir. De repente até tem. Sabe com todas as letras dizer aonde quer chegar. Só que está em dúvida, está incerto, está com dificuldade para realmente identificar o caminho para isso. Oportunidades, regras, enfim. Agora, ainda que você saiba muito bem qual é o objetivo e qual é o caminho para chegar lá, se você acha que não pode, é porque de alguma forma você acredita não ter o poder, a possibilidade de algo fazer para tornar tudo isso real. Faz sentido isso que eu falei agora? Sim ou não? Ok. Então é o seguinte, só querer não basta. Por mais que você queira qualquer coisa, se você ficar só na querência, que é o primeiro passo, o primeiro critério, nada vai acontecer. Eu quero, nossa, eu acho bacana pra caramba voar, cair com helicóptero, pilotar o negócio. Agora, por mais que eu esteja desejoso, se você hoje me colocar
dentro de uma cabine, eu não sei nem que botão eu aperto primeiro. Então, a minha querência não gera transformação se ela não estiver acompanhada dos próximos critérios. O segundo deles é o saber como. E nisto nós podemos ajudar. A parceria da Master Sapiens, hoje sendo representada por mim, e do Cresce, é exatamente nesse sentido. Além aqui da participação em algumas quartas nobres, eu e os demais instrutores participamos da formação aí de líderes, o encontro de liderança do Cresce, formação de alguns conceitos para os jovens aprendizes e outras ações aqui no Conselho, visando o quê? A sua melhoria. Você, corretor e corretora de imóveis, que realmente usa desse benefício, dessa oportunidade que o Cresce coloca à sua disposição. E aqui vai uma dica, um conselho, algo que realmente, para mim, é importante de compartilhar. Não perca seu tempo aprendendo algo que você não vai usar. Simples assim. Se você colocar o seu tempo, a sua energia e muitas vezes o seu dinheiro na busca de informações, que vai entrar aqui na cacholinha e vai ficar lá guardado, você está jogando tudo isso fora. Você sabe disso. Sabe aquilo que você estudou tanto em algum momento da sua vida, seja na escola, sei lá, dominava que era uma beleza, estava tudo fresco na cabeça, você sabia ensinar aquilo para todo mundo de todas as formas. Os anos passam e de repente alguém te pergunta, por exemplo, um jovem na idade escolar, vem e fala, oh, você entende esse assunto aqui? Você fala, eu gostava tanto, que bacana. E não lembro. Já aconteceu isso, sim ou não? Que interessante. Então, né? Veja só, é uma coisa meio complicada, mas de uma certa forma, informação, memória, cognição, uma série de nomes bonitinhos que tem por aí, é nada mais, nada menos do que um monte de energia elétrica que está passando aqui num monte de célula chamada neurônio e que está conseguindo compartimentar aí uma série de conceitos, tudo misturado. Então tem um pouquinho em cada área do cérebro. Isso está onde? Está em célula, está em neurônio. O neurônio morre. Se essas informações não estiverem sendo utilizadas de alguma forma, não estiverem tornando real algo em termos de cognição, de pensamento, de ideia, de ideal na sua vida, você perde o que estava armazenado. Simples assim. Então não perca o seu tempo buscando um saber como que você não vai usar. Você só está se desgastando. O mais importante não é saber tudo, mas é saber aonde encontrar a informação que você precisa na hora em que precisa. Faz sentido isso? Maravilha, a vida é boa. Então, uma vez que você atingiu aí o seu saber como, ou seja, buscou uma realidade a respeito daquilo que para você será útil, você precisa atender ao terceiro critério de uma transformação autodeterminada, que é fazer, experimentar, ou seja, experienciar os conceitos. Porque conceito, ideia, informação gerada por outro, isso não é teu. A partir do momento que você realmente conhece isso e aplica na sua realidade, isso agora vai se chamar conhecimento e é teu. E você só vai ficar sem se não usar mais. Então, dessa maneira, agora eu quero firmar aquele pacto. Porque não adianta só acreditar. Acreditar ou não acreditar não é critério de transformação autodeterminada. Acreditar ou não acreditar vai somar na sua querência. Só isso. Agora, se você acredita muito numa coisa e o seu querer, né, a sua vontade, o seu desejo fica maior porque você acredita muito naquilo, ótimo. E se você não acredita? Torne essa situação positiva, produtiva na sua vida. Brinque de São Tomé. Duvide, questione tudo, qualquer coisa. Aquilo que não te fez sentido e alguém diz para você que é bacana, que é bom, que dá certo, não precisa acreditar não. Vai lá, pega aquilo e aplica na sua realidade e vê o que acontece. Se lhe for útil, mantém. Se não for, descarte. Bom, então, temos agora aquele pacto. Você topa não acreditar em nenhuma palavra do que aqui vou dizer, sim ou não? Ok. Quem acreditou, bacana. Quem não acreditou, tá tudo em casa, porque o importante é querer, saber como e fazer. A sua crença vai poder apenas e tão somente reforçar a sua querência ou desafiar a técnica e te induzir a realmente colocar em prática. De qualquer uma das duas formas, eu me dou por satisfeito e realmente espero que algo de positivo aconteça na sua vida, na sua realidade.
Então, vamos dar sequência. Bom, portanto, aplicando o que você aprender, você tem que ter consciência disso. A realidade é dura, só os fortes sobrevivem. Eu não estou falando os brutos. Eu não estou falando daquela força em termos de agressividade. Eu estou falando em força, que muita gente aí gosta de usar um termo bacana, né? Que é a tal da resiliência, ou chama de qualquer outra coisa, resistência, firmeza, propósito, enfim, só aquelas pessoas que realmente estão determinadas a ampliar a sua sobrevivência, o seu valor, em algo que realiza, num relacionamento, numa profissão, é que vão conseguir ter alguma chance de tornar real aquilo que deseja. Os demais já fracassaram. Então, a questão aqui é como sobreviver. E eu quero compartilhar com vocês um conceito aqui a respeito de sobrevivência que eu e a turma lá da Master Sapiens compartilhamos. É o seguinte, sobreviver é algo muito simples, olha que fácil. É estar mais vivo e menos morto. Ficou claro agora, sim ou não? É, né? Eu estou vendo as caras assim que estão falando, tá, isso é óbvio, mas ao mesmo tempo não faz sentido nenhum, né? Muito bem, exatamente. Então é o seguinte, vamos ampliar a visão disso daqui. Já adianto, o problema é quando o sinal inverte. Por exemplo, algo ou alguém está morto se não produz um efeito, não é útil, não realiza. Verbo realizar. Realizar é diferente de fazer. Em termos aí de origem da palavra, fazer está ligado a gerar algum tipo de movimento. Realizar é tornar algo real. Então, vamos pensar aí numa caneta. Eu preciso escrever alguma coisa, eu pego uma caneta daquelas de tubo transparente, tal como uma caneta Bic. Sem fazer propaganda, já fiz, tudo bem, joia. E eu olho para ela assim, e eu vejo que tem carga. Que beleza! Vou lá tentar escrever. E a caneta falha. Vai ter gente que vai falar, não, é só dar uma esquentadinha, né? E vai pegar a caneta e vai fazer algo mais ou menos assim, ó. Ou então, tira o esquerdo do bolso, né? Vai lá esquentar a pontinha. Aí faz aquela lambança. Fato é, a caneta continua sem escrever. Aí vai ter gente que vai falar, não, vamos diluir em água, né? Molha no copinho, lambe a caneta, ok? E ela continua sem funcionar. Eu preciso de uma caneta que escreva. Essa caneta não está servindo para o meu propósito, que é tornar a escrita real. O que eu faço com essa caneta? Muito bem, põe para reciclar. É, tá, entendi. É isso mesmo. Joga fora, descarta, enfim, tchau, caneta. Bacana. Agora, eu ganhei uma grana legal e vou comprar uma caneta interessante, uma caneta de grife, uma Montblanc, canetinha bacana, assim, ponta dela aqui tem ouro branco, ouro amarelo, aquelas assim, né, tinteiro, né, de pena, olha que beleza. Paguei algo em torno de, sei lá, R$2.500. Canetinha linda, poderoso, né? O fato é que eu estava com a caneta, assim, a hora que eu fui tirar ela do bolso, ela cai de ponta no chão. Pega a caneta, aí a gente dá outro significado para aquela tal de história de caneta de pena, né? Porque quando ela quebra assim, amassou a ponta, dá uma pena. O fato é, para trocar aquela pena, é quase o preço de uma caneta nova. Bom, é uma caneta. Não escreve. Jogo fora, sim ou não? Tem sim, tem não. Quem dá mais? Vamos lá, vamos lá. Sim ou não? Muito bem. Eu pergunto, vai ter gente que de repente vai pegar essa caneta mesmo com a ponta amassada? Não, né? Ok. E vai pegar de repente essa caneta e vai colocar a tampa e vai pendurar ela assim no bolso, né? Porque aí o símbolo da Montblanc aparece, aquela coisa. E a hora que vai cumprimentar alguém, posso brincar contigo? Chega assim, né, para cumprimentar, assim, oh, tudo bem, assim, né? Meio que mostrando a caneta. Vai chegar no escritório, sei lá, vai pôr a caneta ali em cima da mesa, né, na hora de sentar, assim. Vai levar uns 2, 3 minutos só para alinhar, para deixar ela em simetria com outros enfeites ali da mesa, né? Aí alguém senta ali para conversar com essa pessoa e pede uma caneta emprestada. Ela fala, lógico, tirar a bico do bolso, fala, pode até ficar, é brinde. Pode ser que aconteça algo assim, sim ou não? Muito bem. O que essa caneta, mesmo quebrada, ela não escreve,
está fornecendo para essa pessoa com esse comportamento? Muito bem, status. Não vou nem entrar no mérito do que é isso, para que é isso. O ponto é, vamos então ver o conceito de vivo. Algo ou alguém está vivo se produz um efeito, é causa desse efeito, é útil, realiza. Então, pensemos nessa Mont Blanc quebrada. Eu pergunto, para quem deseja o efeito de status, essa Mont Blanc produz um efeito nesse sentido? Ok. Só o efeito. Bacana. Então, esta caneta Mont Blanc, esse símbolo de status, é a causa dessa ilusão que se gera no outro, sim ou não? Então, ela é útil para quem deseja status, porque ela realiza, ou seja, esta caneta torna status real. Ficou claro o conceito? Bacana. Só para eu saber aqui, quem precisou fazer curso de datilografia para entrar no mercado de trabalho? Levanta a mão. Muito bem, olha só, muita gente. Quando eu faço essa mesma pergunta no programa de jovens aprendizes aqui do CRES, que é aquela moçada ali por volta dos 17 anos, eles olham para minha cara, tipo assim, né? O que ele está falando, né? Tá, digitação? Falo, não, datilografia. Tlec, tlec, tlec. Eles não sabem o que é isso. Eles não usam. Por quê? Vamos entender. A máquina de datilografia inverteu o sinal, olha só. Ainda existe máquina de datilografia num monte de empresas, num monte de departamento. Né? Porque é aquela coisa, para se preencher via carbonada, precisa ali daquele impacto, né? E bacana. O fato sumiu do mercado. A maioria das grandes empresas que produzia isso, desapareceram. Acho que a única aí que a gente conhece aqui no Brasil que sobrou foi o Olivetti, que sim, conseguiu se adaptar e fazer outro tipo de periféricos como o teclado. O resto morreu. Então, a máquina de datilografia... Opa, linguinha enrolando aqui, perdão aí. A máquina de datilografia, ela não está extinta. Só que ela está mais morta e menos viva. Tem algumas que valem um bom dinheiro. Vale uma grana. É exatamente, a antiguidade. A maioria delas está na mão de colecionador e de museu. O resto, se você tiver uma dessa em casa ali, você não vai pensar em vender. Você vai jogar fora, vai pôr para reciclar, enfim. Né? Então, esse é o ponto. Vamos entender agora, de uma forma ampliada, o que eu estou chamando de sobrevivência. Sobrevivência vai ser entendido como? Sobreviver é realizar. Ou seja, realizar é produzir algo de valor. E algo só tem valor se for útil a alguém. Para ficar simples, memoriza isto aqui agora. Quer sobreviver? Você precisa realizar algo de valor útil a alguém. Tão simples quanto isso. Tudo bem até aqui? Maravilha. Porque é o seguinte, vou usar aqui uma imagem só para a gente, né, pensar um pouquinho mais a respeito dessa questão de sobrevivência. Morto num ambiente de escritório é algo mais ou menos parecido com isso aqui. Ó. Que beleza, né? Vamos resgatar aí, transformação autodeterminada, querer saber como e fazer. Provavelmente esse indivíduo aí não tem nenhuma querência em manter esse ambiente organizado. Sim ou não? Tudo bem. Saber como, acho que ele não conhece nada de técnica de logística. Rotação Pepsi, Webs, ou seja, ele não sabe como guardar as coisas ali por um tempo até que ele realmente tenha a oportunidade de organizar isso de uma forma que faça sentido. Muito possivelmente, acredito nisso. O fato é, ele não está fazendo nada a respeito. Eu só quero saber o seguinte. Nunca mais, né? Eu só quero saber como é que ele vai sair daí. Porque é o seguinte, ó. Olha a cabeça dele ali, ó. Ele pode até ter entrado antes dessa bagunça ter acontecido. Agora sair vai ficar difícil. É? Vai lá, alguém dá, pega o bichinho, assim. Né? Primeiro tem que brincar de onde está o Wally. Muito bem. Bom, para que eu estou mostrando essa imagem aqui? Para dizer que sim. Isso pode ser a metáfora da sua vida. Algum ponto da sua vida pode estar nessa situação. Não necessariamente a sua atividade profissional. Sei lá, qualquer outra relação, qualquer outro papel social que você atualmente desempenhe pode estar em confusão. Então, vamos lá.
sem ser útil, você se torna descartável. Aí vamos pensar, né? Ah, se eu sou funcionário, né? Se eu não for útil, ser descartado é ser demitido. Sim ou não? Esta, né? Com certeza é a última opção do descarte. Antes disso, é uma pessoa não ser considerada para uma oportunidade, para uma promoção, para ter maior responsabilidade. Num casamento, por exemplo, o divórcio. Hoje em dia está até mais fácil, mais simples, mais rápido, né? Não pensa logo no pior, no finalmente. Tem um monte de descarte intermediário, como, por exemplo, aquele homem que prefere descartar a mulher para ficar lá no bar conversando horas com um monte de gente desconhecida sobre um monte de assunto inútil. Ou a esposa desse mesmo que prefere descartar esse marido para ficar lá horas e horas no cabeleireiro conversando com um monte de mulher que ela não conhece sobre um monte de coisa que também não vai fazer muita diferença na vida dela. Filhos descartando pais, pais descartando filhos, amigos que se descartam, enfim. Não precisa ser nada muito drástico, não. Lembra daquele coleguinha, daquele amiguinho, que durante muito tempo você falou que era o seu melhor amigo, lá embaixo, né? Naquela fase assim de pré-adolescência, adolescência, e que essa pessoa hoje desapareceu da sua vida. Ela não morreu, ela não mudou para nenhuma cidade longe, e mesmo que tivesse mudado, isso não é desculpa, porque a gente telecomunicações de qualquer forma, computador, telefone, etc., dá para se manter contato. O ponto é, vocês não brigaram. E essa pessoa não faz parte da sua realidade há muitos anos. O que aconteceu? Descartou. Porque é o seguinte, o segredo está em ser útil. E não é o que você acha útil, é o que o outro reconhece em ti como sendo útil. Se você não gera algo útil aos olhos do outro, para o outro, ele te descarta. E pode ser qualquer pessoa. O seu cliente, um familiar, enfim. Dessa forma, então, pergunto. Você está usando o seu tempo para quê? Como é que está isso aí? Não vai responder não, só pensar. Porque, de uma certa forma, a gente fica naquela dúvida do que a gente tem que fazer para o outro, né? Então vamos pegar algo antigo aí que está na Bíblia, né? Mateus, vamos reinterpretar esse mandamento, né? Diz lá, não faça aos outros o que não quer que façam a você. Bom, em termos linguísticos hoje, principalmente o pessoal do marketing não vai gostar muito disso não. Tem duas negativas ali, não faça aos outros o que, né, não quer. Então, peraí, tem muito não. O pessoal hoje tem aquela mania, aquela coisa assim de, vamos colocar tudo no positivo, né? Tudo bem, vamos ver como é que fica, vamos pôr no positivo então. Olha só, faça aos outros o que você quer que façam a você. Olha, na boa. Pode até, de repente, não ser 100% egoísta, mas está totalmente egocêntrico, sim ou não? Então, isso não é produtivo. Isso realmente não é colocar o foco na utilidade que o outro reconhece. Então, deleta. Não ficou bacana. Vamos para outro caminho, a assertividade. A assertividade não vem de certo ou errado. Porque certo se escreve com C, assertividade com 2 S, então vem de asserção, sim, é ir direto ao ponto, só que respeitando tudo e todos que estão envolvidos nesse momento. Então, esse conceito, traduzido em termos assertivos, ficaria o seguinte: faça aos outros o que os outros esperam que você faça a eles. No propósito de ser útil aos olhos dos outros, agora fez sentido. Ficou bacana, sim ou não? Muito bem. Bom, autor desse conceito, dessa frase, Anderson Montorim, o fundador da Master Sapiens, aquele que um dia me treinou, né, para eu estar aqui falando esse monte de coisinha aqui, compartilhando tudo isso com você. Muito bem. Então, vamos lá. Para onde caminhar? De uma certa forma, quando falamos em transformação, em melhoria, em sair do ponto A e ir para o ponto B, ou seja, tornar algo real, realizar algum objetivo, alguma ação, nós vamos ter duas variáveis que são decisivas. A primeira delas está aqui, ó, nessa linha, planejamento. E é o seguinte, tem aqui onde a minha luzinha está piscando, um sinal negativo, e ali, do outro lado, um sinal positivo. Então, planejamento, ou seja, saber o que fazer, né,
está numa linha aonde lá no positivo é realmente ter um planejamento bacana. E aqui no negativo é planejamento falho, incompleto, ou muitas vezes ausência completa de planejamento. E aqui na vertical nós temos a referência aí, aquela variável importante que é a atitude. Muito bem, atitude não é comportamento. Atitude é o seu conceito, o seu sentimento associado a um comportamento. Ou seja, sim, tudo aquilo que você considera para agir. O modo como você vai agir, a emoção, associada a uma série de outras coisas. Então, essa atitude está aqui da seguinte forma. Aqui em cima, atitude positiva. Aqui embaixo, atitude negativa. Muito bem, Pio. Para que você vai usar isso? Bom, é o seguinte. Eu agora vou pegar e vou fazer um cruzamento de possibilidades. Vou dividir em apenas 4 quadrantes esta dualidade que pode existir entre um bom ou mau planejamento, uma boa ou má atitude. E vamos começar, então, primeiro quadrante, considerando o seguinte. Seu planejamento está negativo, sua atitude está positiva. Ou seja, o planejamento está aqui ó, na parte negativa e a sua atitude está aqui em cima, na parte positiva. Oi. Muito bem. Fazer com que se faça. Com que se faça. Ou seja, até vou aproveitar essa deixa para que não fique nenhuma confusão. A atitude pode estar vinculada à sua ação em tornar algo real ou à sua liderança quando solicita, ordena que alguém faça algo. Esse alguém pode ser um subordinado em termos profissionais, como pode ser um filho ou um cônjuge, ou qualquer outra pessoa que, de alguma forma, em algum momento, você tenha esse papel de motivar, de realmente colocar essa pessoa para realizar algo. Tudo bem até aqui? Ótimo. Então, nesse primeiro quadrante, onde a atitude é positiva e o planejamento é negativo, nós temos o seguinte, planejamento é incerto, atitude competente. Ok. Aqui embaixo, atitude negativa, planejamento negativo, ou seja, planejamento incerto, atitude incompetente. Muito bem. Opa. Vai, bichinho. Aê. Agora, nós passamos a considerar o planejamento positivo. Só que está aqui embaixo, em termos da atitude, ou seja, a atitude está negativa. Temos, portanto, um planejamento definido e uma atitude incompetente. E, por fim, quadrinho bacana agora, é onde está tudo no positivo. Ou seja, planejamento está aqui, ó, bacana, a atitude está aqui em cima, tranquilo, ótimo. Isso, então, vamos chamar de planejamento definido e atitude competente. Tá bom. Vamos pensar agora o tipo de resultado que essas variações geram. São os seguintes. Quando você tem um planejamento falho, inconsistente ou não tem planejamento, só que você está motivado, você realmente tem uma atitude positiva, você se propõe a fazer, você quer fazer alguma coisa e vai lá com a melhor das boas vontades. Sim! Você corre o grande risco de colocar a si ou aos outros em perigo, de criar uma situação que podemos definir como confusa. Você vai gerar risco, vai gerar confusão, porque a sua atitude está te motivando a fazer, só que de repente o planejamento está equivocado e vai te conduzir a resultados que não são os desejados, os úteis, os produtivos. Tudo bem até aqui? Ok. Aqui, no quadrante, onde nós temos o planejamento incerto, ou seja, o planejamento não tá bom, né? E a atitude também não. É fracasso total. Você não tem nem o mapa da mina, nem vontade de fazer nada, nada acontece, nada se transforma, nada é realizado. Muito bem. Quando você tem, portanto, o planejamento definido, o planejamento está bacana. Você tem o mapa da mina, você conhece as regras, está tudo certinho, bacana. Você sabe o que fazer. Só que a sua atitude é incompetente, você não faz aquilo que deveria ser feito, não faz do modo que deveria ser feito, é o seguinte, seu resultado é desmotivação. Manda. Vamos lá.
Aqui, atitude negativa. Aqui, atitude positiva. A diligência, ela pode estar em algum ponto alto, ou seja, em algum ponto da atitude positiva. Positiva, com toda certeza. Isso, exato. Aí podemos estar aí com toda a questão, desde assertividade, de perseverança, de determinação, de atenção, ou seja, uma série de outros conceitos que vão estar caminhando muito em paralelo com aquilo que alguém pode chamar de diligência. Tudo bem? Bacana. Então, quando você realmente consegue ter um planejamento bacana e a atitude bacana, aqui você tem o sucesso. Vamos lá. Eu não estou falando daquela coisa de sucesso estratosférico, eu não estou falando de fama, eu não estou falando nada de forma megalomaníaca. Sucesso é algo muito simples. Tem a ver com eficácia. Se você tem aí o desejo de realizar alguma coisa tão simples quanto apagar ou acender a luz, vai lá, coloca o dedinho no interruptor. E o seu movimento gerou o resultado que você espera, sucesso. Se qualquer resposta, qualquer resultado lhe corresponde, lhe satisfaz, nem que seja da forma mais simplória, estamos diante de algo que podemos chamar de sucesso. Simples assim. Agora, se o resultado não te atende, é um fracasso. Coleção de... Pode falar. Perfeito. Então, seu nome? Wilson. O Wilson coloca uma questão importante. Como é que eu sei que realmente estou gerando um planejamento adequado, bacana, algo realizado com primazia? Muito bem. No conceito de querer saber como e fazer, nós temos aí, dentro do saber como, o seguinte. Você tem que planejar algo. Muito bem. Recorra a fontes confiáveis, fidedignas, ou seja, vamos sair do achismo, que é o nível mais baixo do conhecimento, vamos buscar o quê? Dados, informações, leis, ou seja, níveis mais interessantes de conhecimento. Que muitas vezes pode ser algo tão simples quanto a experiência de alguém que sabe fazer aquilo que você deseja. Alguém que tem uma coleção de sucessos em algo que realiza. Então, quando falamos em planejamento, o que realmente importa é, sim, de ter esse foco de buscar aquilo que funciona, aquilo que dá certo, ajustar isso à sua realidade e sempre que tiver alguma possibilidade de melhoria ou, se faça necessário uma correção, que isso realmente esteja em foco. Tudo bem até aqui? Maravilha. Dentro de outros treinamentos, por exemplo, normas e procedimentos, uma série de outros conteúdos que nós desenvolvemos, a gente busca exatamente separar as coisas de modo simples, de modo fácil, para resultados rápidos que vão gerando aí para a pessoa uma visão mais ampla. Hoje, em função de ser uma palestra com horário reduzido, então eu vou apenas pincelar alguns conceitos. Tudo bem? Bacana. Então, o ponto aqui é o seguinte. Você precisa transformar aquela falta de atitude ou atitudes que realmente não são interessantes, não são bacanas, não são positivas, produtivas, para que fiquem positivas. Da mesma forma, a ausência de planejamento ou fazer planejamento no achismo não funciona. Você realmente precisa ter a querência para buscar um saber como e fazer algo que realmente seja útil. Esse é o ponto, porque isto é poder. Pode. Pode. Vamos, já pego essa... Sim. Vou somar o que você está considerando agora com a consideração Wilson. Perfeito, muito obrigado. Então vamos lá, temos aqui duas colocações, né? Sim, você pode ter um planejamento bacana, adequado, com uma atitude bacana, adequada, tudo no positivo e fracassar. Então vamos lá, primeiro respondo, pode.
E aí a complementação aqui do nosso colega o Wilson, que diz o seguinte: sim, alguma falha no planejamento ou alguma outra situação, circunstância, pode levar aí a um resultado que não era o desejado. Exato. Concordo com ambos. E é isso mesmo, a vida é essa. Lembra daquele conceito, só os fortes sobrevivem? É isso aí. Não tem idealização perfeita, não. O mundo real é duro. Ou você se disciplina a conviver com essa realidade, que você vai ouvir mais nãos do que sims, que por mais que você busque fazer a coisa da melhor forma, algumas vezes alguém vai te prejudicar, alguém vai te sabotar, ou alguém não vai concordar contigo, ou sei lá, qualquer outra coisa vai acontecer e vai gerar um resultado que não era o esperado. Ou você se disciplina para conviver com isso, ou fica tranquilinho, que a vida vai passar por cima como um rolo compressor e aí você vai ter que recomeçar. Reclamar, ficar de nhenhenhé, pieguice, não rola, não é possível. A vida não tolera. Nós vamos fazer o nosso melhor. Quando? Sempre. Vai dar certo sempre? Não. Não vai. Agora, se você não fizer o seu melhor, não buscar planejar cada vez melhor, tenha certeza de uma coisa: o número de sucessos vai ser menor. E o de fracassos vai ser maior. Mais vivo, menos morto, com sinal inverso, opa, você começará a ser descartado por um número maior de pessoas. Tudo bem até aqui? Ok. Então, vamos lá a um dado, né? De acordo com pesquisas, lá nos Estados Unidos, se chegou a uma triste realidade. 90% de 400 CEOs, ou seja, os dirigentes máximos de grandes corporações, estão aqui, ó, nesse quadrante. Ou seja, estão amplamente motivados, têm uma atitude, quer fazer, quer acontecer, são pessoas experientes, pessoas experimentadas, que muitas vezes acham que sabem tudo ou que sabem o melhor, só que desconsideram alguns fatores de realidade, seja de uma equipe, de um mercado, de uma empresa, enfim, começam a confiar muito no próprio taco, na experiência, na intuição, sei lá, e colocam grandes corporações em risco, em perigo, em confusão. Pessoas amplamente qualificadas academicamente, experimentadas nas mais diversas empresas de renome, fazem patetada. É isso. Isto é o ser humano. E aqui tem um ponto importante a considerar. O maior tipo de prisão que pode existir para um ser humano é ele achar que sabe alguma coisa. É sempre assim. Você acha que sabe, você não presta atenção. E, de repente, perde um detalhe que faz toda a diferença. Você acha que já sacou qual que é a do cliente e vamos lá, né? Não, desde aqui está no papo, bacana. E você, de repente, se descuida e foi embora. Exatamente. Então é o seguinte, por mais que se estude, humildade é o melhor caminho para a gente não esbarrar em maior número de fracassos. Eu fui diretor da Escola Paulista de Direito, trabalhei numa reitoria universitária, embora eu não tenha tanta idade assim, ok, né? Eu vim dessa área há muitos anos, trabalhei em outras universidades e tudo mais, e eu vou dizer uma coisa. O maior problema que tínhamos em todas essas instituições que eu trabalhei era a relação humana do professor que achava tudo que saía descascando na cabeça de aluno. E aluno que achava que sabia alguma coisa que saía descascando o nome do professor. E aí, o que acontecia? Confusão. Muito bem, minha amiga. Confusão, perda de tempo e indisponibilidade aí das pessoas de realmente baixarem a cabecinha, né, e serem um pouco mais humildes e conversar e tentar chegar a um acordo. E é isso mesmo, as pessoas embarreiravam o conhecimento, o professor ficava de birra com a turma, todo mundo jogando tempo e muitos jogando dinheiro fora. Simples assim. Então, por mais que você ache que saiba alguma coisa, mantenha os dois ouvidinhos bem abertos, os dois olhinhos bem abertos e a sua boquinha
sempre que possível, bem fechada. Exatamente. Isso é só um conselho, tá? Dizem que se conselho fosse bom, era vendido. Já ouviram isso, sim ou não? Então, e é vendido, é o que eu estou fazendo aqui. Tudo bem que hoje é de graça, mas professor faz isso, consultor faz isso, instrução faz isso. Se conselho fosse ruim, era proibido. E eu conheço um pouco de lei e não achei nada a esse respeito. Então é o seguinte, é só um conselho meu, a minha boquinha está dizendo. Agora eu vou voltar para o foco aqui, né? Para a gente dar continuidade nessa linha de raciocínio, para ver o seguinte, esse tal de poder, né? O que geralmente leva as pessoas a cometer tanta confusão, muitas vezes, é porque confundem o conceito de poder com qualquer outra coisa. Então vamos lá. Agora eu conto com a sua colaboração, tá? Pessoal que está aí na TV Cresce, pensa junto. Algo acontece. Não sabemos como aconteceu, não temos como dominar isso, e é algo bom. A gente gostou do que aconteceu. A gente chama isso do quê? Sorte. Muito bem, eu ouvi algumas pessoas falando sorte. Ótimo. Então vamos lá, olha só que semelhante, agora a estrutura aqui é a mesma, vou até falar rapidinho, é o seguinte, não sabemos como aconteceu, não temos como dominar isso e é algo ruim, chamamos isso de azar, muito bem, que bacana, né? Tá ali o azar. Agora só para a gente, né, pegar o último conceito, o texto é o mesmo, olha só que interessante. Não sabemos como aconteceu, não temos como dominar isso e é algo sem ordem. Muito bem, alguém falou aqui, acaso, confusão. Vamos juntar aqui, é confusão. É confusão. A gente não sabe nem se foi bom ou se foi ruim, porque a gente não entende a consequência, uma relação de causa e efeito, sei lá. Você está ali tentando ver o que é aquilo na sua vida, o que aquilo representa na sua realidade. Muito bem. Bom, sabe qual é o problema aqui? É que é o seguinte, tudo isso tem o mesmo elemento em comum, a falta de controle, são movimentos aleatórios, fenômenos. Coisas que acontecem, que você não tem como reproduzir, que você não domina. E sabe o que eu estou querendo dizer com isso daqui? É que sim, infelizmente, a grande maioria das pessoas perde muito tempo com azar e confusão na tentativa de ter sorte. Vamos lá, como é que você chama? Sérgio, pode falar, Sérgio. Olha que pergunta interessante. O Sérgio coloca para a gente, o azar é sempre ruim? Vamos lá, muito bem. Está numa interrogação e você responde que não. Ótimo, me dá a realidade, o que você está pensando? Vamos lá. Ok? Ok. Perfeito. Não bati nele. Não cheguei a bater nele. Ok. Colidi com o carro da frente. Porém, se eu estivesse numa velocidade maior, a 60, 80 km por hora, num farol que fechava na minha frente, o que poderia acontecer? Então, para mim, o pouquinho de azar foi bem-vindo, porque me ajudou a salvar uma situação pior na frente. Nesse sentido, eu acho que o azar é bem-vindo. Entendi. Maravilha. Agradeço pela contribuição, porque agora a gente vai, inclusive, dar uma organizada nisso. Olha que interessante. O colega diz, tá, fui pisar no freio, o freio estourou. Né? Ok. Olha que sorte. Porque se tivesse em alta velocidade e isso acontecesse logo ali à frente, poderia ter um acidente de proporções, né? Muito bem. Se o freio estourasse e ponto, algo que você não teve controle, chamaríamos de azar. Faz sentido isso? Bacana. Como uma outra situação não ocorreu que seria desastrosa, chamamos esse momento em que o freio quebra de sorte. Muito bem. O que é isso? É algo subjetivo. Subjetivo, definição mais simples, é o modo como alguém entende algo. Objetivo é algo fato, é um fato. Estamos falando de realidade. Só que realidade, né, para cada um vai ter o seu modo de ver a coisa. Então, sim, sorte ou azar é algo muito subjetivo.
o que uns vão chamar de sorte, outros vão chamar de azar. De repente, você tem um acontecimento, ou seja, um fenômeno, um movimento até aleatório, que você vai chamar de azar, durante muito tempo. Até que, de repente, algo acontece e você vai dar um novo sentido para aquilo tudo, que durante muito tempo lhe pesou como um azar. E você vai chamar isso de sorte, ou vice-versa. Ou seja, isso não é poder. Isso não tem nada a ver com controle. Isso tem a ver com fenômenos que acontecem e o modo como você julga, tanto o julgamento de realidade quanto a questão da valoração, e ponto. Se isso é bom ou se é ruim, depende. Depende. Cada situação é uma situação, cada pessoa vai ver de uma forma. Colega? Só um momento. Pode falar. Sim. Entendi. Perfeito. Ótimo. Agradeço pela contribuição. O colega diz, coloquei exatamente essa questão para que as pessoas não tenham essa visão equivocada de que, né, aquilo que a gente pode chamar de azar e tudo mais, seja algo fruto de algum poder sobrenatural, né? Enfim, não é nada disso. Concordo contigo, né? É o modo como a gente interpreta uma situação. Bacana. Colega? Reis? Como somar aqui um áudio ali para o nosso colega? Bacana. Professor, é Santos, corretor. A Perfeito, minha pergunta é sobre esse conceito de sorte e azar, que a gente define como uma coisa que não é premeditada, uma coisa que você não tem o controle e que você não pode evitar. Perfeito. Agora, que não é o caso dele, pode ser que não seja isso. Por exemplo, a falta de manutenção no carro, uma coisa que você poderia ter evitado acontecer. Ótimo, muito obrigado, Santos. É exatamente onde eu quero chegar. Esse é o ponto e vamos lá. Bacana. Eu pergunto, quando você realmente consegue enxergar qual é o planejamento para se evitar maiores riscos, quando você tem a atitude de realmente ir em busca de algo que possa evitar a possibilidade, a probabilidade de maiores riscos, sim, você está exercendo um tipo de controle. Quando você não realiza isso, você está ampliando a possibilidade de algo, né, dar errado. Então, sim, nós vamos chegar nisso exatamente nas próximas telas. Professor Badaró, não existe sorte, existe competência e saber aproveitar as oportunidades. Muito obrigado pela contribuição, Badaró. Então, dessa forma, juntando tudo isso que as pessoas falaram aqui, vamos lá, porque eu vou estar no controle do nosso tempo e vou prosseguir dizendo que sim, o ponto aqui é que você tenha o seu mundo nas suas mãos. E, mais uma vez, não estou tendo devaneio megalomaníaco. Eu não estou falando para você sonhar em ter o mundo nas suas mãos. Não. O seu mundo nas suas mãos. Ou seja, mais controle sobre a sua realidade. Vai dar tudo certo? Não. Não. Coisas vão acontecer. Conviva com isso. Você não tem opção mesmo? Você concordar ou não concordar, desejar ou não desejar que algo de ruim aconteça na sua vida, não faz diferença, as coisas vão acontecer. Ponto. Simples assim. O ponto é, o que você está fazendo para tentar minimizar problemas. Muito bem. Então, vamos só dar uma checada aqui para ver como que está aí as principais situações que você poderia estar colocando foco na sua vida. Pergunto. Mental, tá? Não precisa responder, não. Vamos lá, pensa aí. Quais são as 3 coisas mais importantes que você, não é o outro, que você poderia fazer para melhorar a sua vida? Está anotado em algum lugar? Ou está aí, perdido na cabeça? Tudo bem. Você está fazendo? Quais são as 3 coisas que você... Olha que interessante isso agora, hein? Sempre quis fazer, mas nunca conseguiu tempo para fazer. Consegue lembrar aí de 3 coisas que você sempre quis fazer, mas não tenho tempo? Pergunto. Você está planejando isso? E aí, para fechar, quais são as 3 coisas que você deve
deve fazer, deve. E, ainda que importantes, você constantemente esquece de fazer. Só para eu entender aqui, acontece isso de você ter coisa que você realmente tem que fazer, é importante, esqueci. Eu achei que era só comigo. Ah, tá bom, bacana. Muito bem. O ponto aqui é o seguinte, nós temos que ter a disciplina para evitar isso. Então, pergunto, você está agendando isso tudo que realmente é importante? Muito bem, você agendou e esqueceu. Isto é uma coisa que eu vou até fazer uma pergunta. Alguém aqui já comprou uma agenda que tenha manual de instrução de como melhor usar aquela ferramenta, sim ou não? Não, né? Não tem, né? O lance é o seguinte, a agenda não explica quais seriam as melhores possibilidades e recursos para você usar. Bom, isso a gente tem no curso de gestão de tempo e algumas vezes aqui no Cresce nós realizamos, né? Então, sim, ninguém ensinou a gente a usar a agenda, a gente muitas vezes fica aí nessa coisa de contar com a sorte de lembrar de olhar a agenda, contar com a sorte de repente lembrar de anotar tudo, e bom, não funciona sempre. Exato. Então é o seguinte, quer mudar essa situação? Vamos fazer até na ordem inversa. Começa a agendar, ou seja, começa a botar no papel, começa a botar aí um prazo, começa a colocar isso realmente na sua agenda, essa ferramenta chamada agenda. Eu não tenho. Ok, providencie. Você é um corretor, você precisa ter a agenda, você precisa ser uma pessoa disciplinada para, sim, honrar com os compromissos estabelecidos. Ponto final. Confiar na memória não rola, não dá certo. Então, quando você coloca na agenda, se você não sabe exatamente ainda como fazer, o que seria melhor, não tem problema, põe lá na agenda. O quê? Quando é que você vai planejar isso? Quando é que você realmente vai buscar o saber como disso? Né? Para que aí, então, você possa fazer alguma coisa de uma forma mais interessante, mais assertiva. Simples assim. Regrinha, ó. Agenda, planeja, faz. Ponto. Vai ser fácil ou difícil, aí é uma coisa pessoal. Agora aqui, a técnica é simples. São só 3 elementos. 3 ações. Ponto. Ok. Então vamos refletir aqui sobre o estresse versus objetivos. Bom, você precisa saber quem você é. O que você está falando, Pio? Eu estou falando desse tipo de reflexão. Você precisa começar a ter mais realidade do que realmente está passando pela sua cabeça. O que as coisas, os acontecimentos, os desejos estão gerando em termos de emoção, de sentimento, de saúde, ou seja, de estresse ou prazer na sua vida. Então, quem você é? Ou pergunta filosófica, né? Isso é existencialista. Muito bem. Então, sim, eu vou recorrer à psicologia e à filosofia que definem Opa, vamos lá? Peraí, vamos voltar a fita. Agora eu acho que vai, hein? Agora vai dar certo. Né? Sim, filosofia, psicologia, sociologia, etc., vai pensar essa questão existencial do ser da seguinte forma. O que você faz, o que você tem, o que você é. Simples assim. Isso vai ajudar a definir um indivíduo. Muito bem. E vamos fazer esse monte de reflexão para quê mesmo? Aí está falando de controle, né? De minimizar essa questão de azar, de confusão. Muito bem. Então vamos pegar aí o conceito de controle. Controle se define também com 3 conceitinhos muito simples. Começar, manter ou parar. Qualquer coisa. Vamos lá, dar uma realidade a respeito disso. Você quer tirar habilitação para guiar um automóvel, você vai na autoescola. O que você aprende lá? Isso. Você aprende a começar um movimento com um veículo, a manter esse veículo em movimento, sem causar aí grandes acidentes e tudo mais, né? Esse é o objetivo, e a parar esse veículo quando você deseja ou precisa. Faz sentido isso? Bacana. Então vamos pegar esses 3 conceitos de controle, mais aqueles ali de cima da existência, e vamos misturar isso tudo. Vamos fazer um joguinho com isso daí, para a gente poder exercitar aqui a cabeça, nesse sentido de nos conhecermos mais e identificarmos o que podemos realizar para melhorar esta nossa condição de vida. Então vamos brincar. Vamos pegar aqui, fazer.
Você precisa aplicar nesta pergunta do fazer o conceito de controle, ou seja, começar, manter e parar. Do que eu estou falando? Você precisa saber o que você não faz e quer fazer, o que você faz e quer continuar fazendo, e o que você já faz e não quer mais fazer, ou seja, quer parar isso. Da mesma forma para os outros dois conceitos. Você precisa saber isso em relação ao ter ou ser. Ou seja, estamos aqui, ó, primeira linha, começar. O que você quer fazer, o que você quer ter, o que você quer ser. Segunda linha. O que você quer continuar fazendo, continuar tendo, continuar sendo. Terceira linha. O que você não quer mais fazer, não quer mais ter, não quer mais ser. Você precisa conhecer isso. Senão você está perdido em relação ao controle da sua própria realidade. Você está míope. Você está cego, você está vendado, qualquer outro tipo de metáfora aí em relação à visão, porque você não está conseguindo antecipar uma relação de causa e efeito. Muito bem. Quando é que você faz isso? Sempre. Para quê? Para que você realmente comece a enxergar a coisa de uma forma mais objetiva, organizar as ideias, pegar essa loucura que a gente vive de um monte de informação, um monte de correria, um monte de problema e começar a ter esse tempo para você, porque você merece esse tempo de realmente começar a colocar ordem na sua vida. E você pode fazer isso para cada um dos seus papéis sociais. Sua condição de corretor, de pai, de mãe, de marido, de esposa, de filho, enfim. Orçamento, saúde, vida sexual, vida religiosa, qualquer papel social, aquilo que realmente importa, aquilo que realmente está na sua realidade. Faz essas 9 perguntas e com toda certeza você vai ter uma série de ideias para começar a colocar coisas na sua agenda, planejar como tornar isso real e ter motivação para fazer algo. Afinal de contas, motivação é dar um motivo para uma ação. A partir do momento que você enxerga e consegue vislumbrar e enxergar, antecipar um ganho, você agora tem consciência do propósito. Então, agora que está tudo definido, você pode ter um problema. E, vamos lá, como fazer acontecer tudo isso na sua vida? Muito bem. Então é o seguinte, o que é um problema? Olha que simples. Definições aqui a respeito de problema, tá? Um problema pode ser uma dúvida, uma incerteza ou uma dificuldade. Do que eu estou falando? Dúvida. Um querer mal definido, você não sabe o que quer. Incerteza, um saber como, mal formulado. Você não sabe a relação de causa e efeito. Você ainda não tem uma realidade suficiente, você fica incerto do que você vai escolher fazer, porque você não sabe o tamanho da consequência que vai vir. E a dificuldade é o fazer mal realizado. Algo na sua prática não está correto. Tudo isso aqui pode ser problema. Essa é a definição de problema. A gangorra. Exatamente. É isso mesmo. Dúvida e incerteza, você fica ali na inércia. Questão da dificuldade, você geralmente está realizando algo. A não ser se você ali, de repente, ficar com medo, ou seja, ficar incerto, e aí você para. Mas é isso mesmo. Então, dessa maneira, o estresse, o problema, ou seja, a dificuldade, a objeção, vai ser sempre um conflito entre isso aqui, ó. Eu quero versus eu não posso. Algo te impede. Aqui no meio, problema. Estamos falando de saúde mental, física, podemos chamar isso de estresse. Simples assim. E aí? O que é isso, então? É simples. É o conflito entre você ser causa e se perceber sendo efeito de algo ou de alguém. Como é que eu saio disso? Você primeiro precisa identificar que isso está existindo na sua realidade, que algo está ali te tirando do eixo, para que você realmente possa fazer algo a respeito. Ou seja, apoiar uma das duas forças. Se você quer e tem algo que está impedindo, você tem que querer saber como e fazer algo que realmente tire essa objeção, esse impedimento, essa barreira. Se de repente está impossível, ok, então apoie a força do eu não posso. E mude a sua expectativa, mude a sua ação. É simples. Eu não estou falando que é fácil, mas é simples. Dessa forma, nós temos o seguinte. Qual é a solução para realmente resolver problemas? Olha só que tranquilo.
É simples. Resolver o problema. Olha que fácil. Você tem um problema? Olha como é simples. Quer solução? Resolva o problema. Tá? Tem gente que está olhando para mim aqui e falando, meu Deus, né? E aí? O que o cara quer de mim? É o seguinte, você não sabe como? Tudo bem. Vou dar um caminho aqui, uma sugestão. Você realmente quer ou não quer resolver algo que você chama de problema? Você tem essa opção de não querer. E muitos dos problemas na nossa vida, a gente simplesmente olha e fala, não, tá, eu não quero resolver, e vai deixando aquilo no passado. Se aquilo incomodar demais, mais hora, menos hora, a gente vai querer resolver. Ponto é, você quer resolver? Que beleza! Porque agora você vai ter alguma chance de perceber o que é esse problema, identificar o que realmente está acontecendo, qual é a relação de causa e efeito. O que está te impedindo? O que você quer e não está conseguindo? Muito bem. Aí você vai buscar o saber como, ou seja, mais realidade a respeito disso. Identificar essas variáveis, essas situações, estas coisas que estão te incomodando. E vai continuar sabendo como, ou seja, buscar um saber como resolver isso. Vai se consultar com alguém, vai buscar alguma técnica, enfim, vai pedir ajuda e apoio, não sei. Você vai descobrir aquilo que pode te orientar para que você consiga entender o problema. E quando você realmente tiver entendido o problema, agora sim, você tem mais chance de fazer alguma coisa que te gere compreensão e mais poder. Ou seja, que gere um resultado adequado. Algo que te satisfaça, algo que seja útil. E dessa maneira, então, você vai ter satisfação. Que é diferente de ter toda aquela coisa da desmotivação, o sentimento de fracasso. Tudo bem até aqui, turma? Bacana? Ótimo. Então, próximos passos. Queremos que você melhore. Ó, aquele cara que está ali, parece comigo, tá? Mas não é não. Quem aqui, né, já está habituado a nos ver aí nas atividades do Cresce, esse é o Anderson Bontorim, que o povo acha que é meu irmão de sangue, mas não, somos irmãos só por consideração, né? Trabalhamos juntos, nos conhecemos há muitos anos. Ele é o fundador da Master Sapiens e codificador de todo esse conjunto de técnicas que desenvolvemos. Muito bem. E criou este material aqui, que tudo isso que nós vimos é uma fração do que está contido aqui, que é um audiobook. Muito bem. Esse material é o seguinte, é um livro mais um CD de áudio. Tudo que está escrito ali, o CD de áudio tem 1 hora de fala para ampliar a visão a respeito dos conceitos e das técnicas. Está dentro dessa capinha acrílica, tudo bonitinho. Aqui colocamos apenas o depoimento de algumas pessoas que já tiveram contato com esse material. É um livro com áudio que discorre sobre conceitos de poder, sobre estresse, sobre ter mais controle e uma série de outras técnicas que podem ajudar uma pessoa que realmente deseja transformar aí essa rotina de viver com menos estresse e ter mais sucesso. Bom, na internet, no nosso site, o valor desse material, R$ 35,00, com entrega em todo o Brasil, pagamento em todos os cartões de crédito e boleto bancário. Se alguém desejar conhecer essa obra e adquirir aqui hoje, dada a parceria que temos aqui com o Cresce, e por não ter nem correio envolvido, saia R$ 25,00 aqui comigo hoje. Muito bem. Para agradecer, quero também deixar um convite. Visite aí nosso site, mastersapiens.com.br. Lá nós temos uma série de artigos dos mais variados temas que podem vir a ser úteis na sua realidade, no seu dia a dia. Quem estiver aí conectado via Facebook ou Twitter, nós estamos nessas redes sociais, tanto a pessoa jurídica quanto a nós, pessoas físicas, e desta maneira buscamos compartilhar, ajudar pessoas a ter aí uma série de informações que ampliem a sua visão para tornar real aquilo que desejam. Quero agradecer a você, corretor e corretora, que prestigia essa palestra, a você, telespectador da TV Cresce, que nos acompanha, e a toda a estrutura aqui do Cresce São Paulo pela oportunidade. Muito obrigado.